Pronto, meus feras, chegamos agora em fissão nuclear. Fissão nuclear é um processo em que ele pega um núcleo pesado, e esse núcleo pesado vai se partir em núcleos de peso médio. É bom lembrar que durante a fissão são produzidos nêutrons. Os nêutrons emitidos podem causar a fissão de outros núcleos, no caso aqui vai ser do urânio, certo? Que é o exemplo que eu vou dar, ocorrendo uma reação em cadeia. Por isso você tem que ter uma massa crítica que vai sustentar essa reação em cadeia. Então, olha esse esqueminha aqui. Eu tenho aqui um nêutron, vou representar aqui um nêutron para você, certo? Isso aqui é um nêutron que está indo bombardear um núcleo de urânio. Aqui eu tenho urânio, certo? Urânio 235. Lembre que é ele que sofre fissão. De número atômico 92, que é o número do urânio. Certo? Esse urânio, ao ser bombardeado com esse nêutron, que não pode vir com uma. Ele não pode vir nem muito rápido, nem muito devagar, tem que ser uma velocidade adequada. Ele vai ficar instável. Esse núcleo vai ficar instável. E aí, ao ficar instável, ocorre a separação desse núcleo em núcleos menores. Nesse caso, o exemplo que eu vou dar aqui vai ser o exemplo em que ele produz o bário de massa 140, o número atômico do bário é 56, certo? E no criptônio de massa 93 e número atômico 36. Certo? Essa emissão ainda produz 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons vão colidir com outro núcleo de urânio, certo? Assim transformando uma reação em cadeia. Esse núcleo de urânio vai ficar instável, que vai se separar em 2 outros núcleos. Ok? Por isso que tem que ter uma massa física, porque é uma reação em cadeia. Então, essa reação é chamada de fissão, quebra, na verdade. Então, fissão nuclear é uma quebra. O fato mais importante que eu vou comentar aqui é que na quebra do urânio, já que eu já tinha comentado, é que ele produz 3 nêutrons e que irão quebrar outros átomos vizinhos de urânio. E assim sucessivamente, dando origem ao que eu falei, é uma reação em cadeia. Por exemplo, como eu vou mostrar aqui no esquema. Então, olha só, eu tenho aqui o nêutron. Tá vendo o nêutron aqui, ó? Então, o nêutron, ele se chocou com um átomo de urânio, aí vai produzir esse átomo de urânio, vai produzir um de criptônio, no caso. Sandra, é só criptônio e bário? Não, não, pode ser outros, tá? E é só a fissão do urânio? Não. Tem outros elementos radioativos, pode sofrer fissão. E aí observe que eu tenho 3 nêutrons, que de novo vão se chocar com o urânio, que vai se dividir de novo em criptônio e bário, criptônio e bário, criptônio e bário. E aí essa fissão, vai produzir de novo 3 nêutrons, e esses 3 nêutrons vão colidir com outro núcleo de urânio, e assim a reação vai em cadeia, e essa reação libera uma grande quantidade de energia de raios gama. E esse é o princípio fundamental de duas coisas que você conhece, que você já ouviu falar muito bem: a bomba atômica e aos reatores nucleares, certo? Os reatores das usinas nucleares, né? Nucleares. E aí você já sabe, que você viu a aula anterior, para que essa reação aconteça, a massa de urânio a ser bombardeada, ou seja, os urânios que
que vão ser bombardeados tem que ter uma massa, aproximadamente 98% da massa tem que ser de urânio 235, porque o 238 não sofre fissão. E você sabe bem que você tem que ter uma massa crítica, ofício, certo? Que seja capaz de sustentar essa reação em cadeia. Sandrão tem aqui uma observação para fazer para você, observação do tio Sandrão, que são duas. Primeiro, são os núcleos reagentes devem ser grandes e ligeiramente estáveis. Ligeiramente instáveis. Grandes e ligeiramente estáveis. Por que, Sandrão? Porque o isótopo mais estável do urânio, você sabe que é o 238, certo? O qual, apesar de ser grande, não é ligeiramente estável. E por isso ele não é visionável, ou seja, não sofre fissão, como a gente já sabe, né? E apenas o 235 é que sofre fissão. Então, o combustível deve então ser rico em urânio 235. E o processo de enriquecimento, você viu, a intenção é aumentar a concentração desse isótopo, que é menos abundante que o 238. O 238 é mais estável que o 235, beleza? O outro é que há dois, ou, segunda observação, né? Eu já ia escrever no lugar errado, que há 2 ou 3 nêutrons como produto da reação, porque a liberação desses nêutrons, como a gente viu aqui, ó, a liberação desses nêutrons, quando você libera esses nêutrons com muita energia, porque eles têm muita energia, né, faz com que a fissão seja uma reação em cadeia, que a gente viu aqui que eles vão se chocando no urânio e vão produzindo a fissão. E outra, depois de uma vez iniciada, a fissão ocorre ela automaticamente, ou seja, ela é autossustentável. Bacana? Uma curiosidade para você é que 1 grama de urânio 235 é o que vale a 30 mil toneladas de TNT, de energia liberada. Então, o processo de fissão ele ocorre com perda de massa, que a gente já viu aqui, que é o princípio da equivalência de Einstein, né? Que uma quantidade de energia se transforma em massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. É a energia de empacotamento de Einstein, né? Você veja que 1 gramazinha desse urânio é o que vale a 30 toneladas de TNT, ou seja, de energia liberada. Bacana? Certo? Vamos falar agora na próxima aula, de fusão, ou seja, fusão você lembra logo de união. Bacana? Fica aqui e vamos para a próxima aula.